E aí pessoal, tudo bom? Boa noite. Eu sou o Gabriel, sou nutricionista, trabalho com obesidade há muito tempo e a gente vai fazer uma live esperando só o Dr. Gui chegar, que nós vamos abordar hoje um pouco do tema sobre emagrecimento, né? Balão ou com cirurgia, né? Qual que é a melhor indicação? Então acho que você que estiver aí pensando num tratamento de emagrecimento, acho que essa live vai ser bem interessante. Se você já tiver alguma dúvida, por favor, já manda pra gente. O Gabi, tudo bom? Oi, Carla, Luke, Ana, Fabiana, tudo bem, gente? O som tá chegando legal pra vocês aí? Por favor, me dê um feedback. Eu não sei se o som tá bom, né? Oi, Marisa, tudo bem? Alguém pode me dar um feedback se o som tá chegando legal? O Luke 2020 falou que legal, pô, valeu. Oi, Vânia, tudo bom? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa questão de tratamento, né? Balão ou cirurgia, por favor, já fala pra gente, que a gente vai realmente abordar aí esse tema. Eu acho que é um tema bem bacana. A gente vai poder trazer bastante coisa aí com vocês. Só tô esperando o Dr. Gui chegar, porque eu falei com ele pelo WhatsApp agora, ele falou que tava chegando. Eu até tinha brincado com ele, que eu falei, eu também tô meio atrasado, mas vai dar pra fazer. Então já ele tá chegando. Enquanto isso, a gente vai falar aí um pouquinho a respeito do que nós vamos conversar hoje. A Carla tá falando aqui, balão ou cirurgia? Carla, nós vamos falar dos dois. Na realidade, a gente vai falar sobre qual método para cada um, qual é mais indicado para cada pessoa, funcionamento, modo de ação. Então, vai ser bem interessante aí. Vocês têm, me conta, vocês aqui que estão aqui, já colocaram um balão, estão pensando em colocar, ou vão fazer cirurgia, ou já pensaram em fazer? Eu vi que a Gabi entrou, a Gabi já é operada, já de longa data, né? Viu um antes e depois dela, tava show, tá indo bem pra caramba, mas eu não sei aí, vocês. Oi, Cláudio, tudo bem? Então, aqui só estamos esperando o Dr. Gui chegar pra gente dar início. Oi, tudo bem? Bido Santos. Minha Bianca, agora que eu vi aqui. Vamos lá, esperando aqui só o Dr. Gui chegar, tá? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida sobre tratamento de balão intragástrico ou de cirurgia, pode já enviar pra gente que nós já vamos batendo um papo. Opa, o Guizão chegou. Vamos lá, vamos ver aqui ele. Ô Gui, você tem que me pedir aqui. Opa. Deixa eu tentar chamar o Gui aqui. Deixa eu só. Fala, Gui! Boa noite. Chegou atrasado, cara? Vida corrida. Pô, graças a Deus, né? Que bom. Bom demais. Ô Gui, eu tava falando um pouquinho, né, sobre o que a gente vai falar nessa live. Você chegou na hora. Então, vamos lá. Pessoal, Dr. Guilherme Poleto, médico cirurgião, um dos maiores colocadores de balão intragástrico do interior de São Paulo. Cara mega experiente no tratamento da obesidade. E aí a gente vai aproveitar para esmagar ele aqui com as perguntas. E Bora. eu tenho um monte de coisa para falar. E eu acho que essa live vai ser bem gostosa. Gui, vamos começar o seguinte, ó. Nós temos então vários tratamentos para perda de peso. Certo. Os clássicos, menos invasivo, mas que com uma eficiência menor, que seria dieta, atividade física, né, mudança de comportamento através de terapias emocionais, depois avança para medicamento, depois avança para os endoscópios, depois avança para a cirurgia. Cara, como que a gente vai indicar cada procedimento? Como é que você faz no dia a dia, no consultório?
Bom, isso aí é uma coisa, é uma, não há uma receita de bolo bem formal que eu siga. Eu sempre individualizo bastante o paciente, levando em conta alguns quesitos. Então, quais são esses quesitos? Vocês estão me ouvindo bem? Para mim, o seu som tá ótimo. Tá, perfeito. Qualquer coisa, vocês me interrompam. Os quesitos que eu levo em consideração, primeiro, é realmente o IMC, tá? É, as comorbidades associadas à obesidade. Então, um paciente que, por exemplo, é diabético ou tem hérnia de hiato, refluxo, enfim, tá? Ou alguma limitação, uma limitação motora, por exemplo, que prejudicaria a atividade física, entre outras coisas. E também levo um fator muito importante que eu levo em consideração, que é a vontade do paciente, né? É claro que dificilmente eu pego uma paciente que vai lá me procurar para fazer um balão ou uma bariátrica porque tá gordinha ou subiu um pouco de peso e tá com preguiça. Não. Geralmente os pacientes eles já são refratários a algum outro tipo de tratamento. Então o paciente já passou com a nutricionista, já passou com a endócrino e já teve uma falha. Então isso tudo eu levo em consideração, né, quando eu vou indicar o procedimento. O balão, ele é um procedimento muito versátil no sentido de você não ter uma indicação formal de IMC, né? Então, você pode pegar o paciente desde um sobrepeso, um paciente que precisa perder um pouco, também pacientes super, super obesos, com IMCs elevadíssimos, muitas vezes usando até como uma ponte para um tratamento cirúrgico posteriormente com um risco bem menor com a perda de peso, né? Então eu tenho esses dois perfis, enquanto que a bariátrica, realmente na bariátrica você precisa ter uma indicação formal, né? Seguindo os critérios das sociedades, da própria, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a qual eu sou membro. Então a gente segue alguns critérios. Hoje a gente trabalha com o IMC, basicamente, né? Então, um paciente que tem o IMC acima de 40, ele tem indicação formal de cirurgia bariátrica, mais a refratariedade de 2 anos de qualquer outro tratamento, né? Pacientes com IMC de 35 acima, com uma comorbidade, uma hipertensão, diabetes, dislipidemia secundária, problemas osteomusculares, apneia do sono, entre outras coisas, também tem uma indicação formal, o próprio diabetes, né? E hoje a gente sabe que tem a cirurgia com intuito metabólico com IMC acima de 30, né? Então, pacientes diabéticos, né, de difícil controle, então a gente tem essa indicação formal também. Ô, Então eu Gui, individualizo. então, se o paciente tem uma indicação para cirurgia, mas supõe que ele não quer operar, ele quer ter que fazer mais uma tentativa, ele pode colocar o balão. Sim, isso é uma das coisas que eu sempre coloco para o paciente, né? Porque muitas vezes o paciente ainda tem uma mística, né? Que a cirurgia bariátrica é um bicho de 7 cabeças e assim por diante. Então, muitas vezes o paciente quer se dar uma chance. E eu acho que é muito válido, né? É muito válido a gente ver aí um monte de resultado surpreendente que a gente tem com o balão, né? Então, muitas vezes eu acato ao procedimento do balão por ser menos invasivo e realmente para o paciente sentir, fazer essas mudanças e assim por diante para a gente colher o resultado. O, mas já quem fez cirurgia, alguma cirurgia, porque tem cirurgia que mexe só em intestino, né? Cirurgia que mexe só em Sim. estômago. Quem fez alguma cirurgia poderia colocar o balão? Se fez alguma cirurgia bariátrica, não. Tá? Antigamente tinha uma cirurgia que se chama cirurgia de escopinário, que hoje ela até, no Brasil, ela é proscrita, né? Alguns lugares da Europa ainda se faz muito, porque é uma cirurgia que ela é pouco restritiva, ou seja, ela diminui pouco o estômago e ela faz uma desabsorção muito importante. Então isso levou à desnutrição, à qualidade de vida ruim dos pacientes e assim por diante. Nesses pacientes, eu já me perguntei se não haveria a possibilidade de colocar, porque eu pego em exames endoscópicos estômagos bem dilatados, que eu fico pensando até se não daria para fazer uma tentativa, mas aí é uma tentativa e erro.
lembrando que a incisura angulares é uma parte anatômica muito importante para o balão ficar ali, né? Que é quando o estômago começa a fazer um afunilamento, né? Então, teoricamente, ela é o breque do balão ali, né? Então, nesses casos, exatamente. Então, nesses casos, é contraindicado quando o paciente fez algum tipo de cirurgia restritiva no estômago. Não só bariátrica, né? Então, pensando no contexto de 10, 15 anos atrás, onde operar úlcera péptica era um contexto muito presente na nossa população, né? Por conta de H. pylori e assim por diante, naquele tempo fazia muita gastrectomia, ou seja, tirava-se pedaço do estômago, né? Esses pacientes também não são indicativos. E a gente sabe que alguns casos de pacientes operados de refluxo também, dependendo da técnica, que tem uma funduplicatura, que é a válvula que a gente chama. Então, tudo isso tem que ser bem avaliado. Eu nunca tive paciente com esse perfil, eu já tive paciente com o perfil de já ser operado, mas de funduplicatura não. Então, é um caso que você tem que avaliar bem. Existem alguns tipos de cirurgia que você não mexe no estômago e você só faz desvio intestinal. Esse caso talvez é um caso que poderia ser visto, mas a anatomia gástrica ela tem que estar intacta. Ótimo. Uma coisa que é importante a gente pensar. Ah, quando a gente coloca no panorama assim, ó. Então eu tenho indicação de cirurgia. Mas suponha que eu não tenho tanto tempo para me preparar. Posso pôr um balão? Olha, nesse sentido, sim, tá? Muitas vezes, como eu falei, a gente usa o balão como uma ponte, né? Até mesmo o paciente já fazer mudança de hábitos e assim por diante. O balão ele é um procedimento muito menos invasivo do ponto de vista técnico. Então, como é endoscópico, a colocação é feito, eu faço em ambiente hospitalar, mas por conta da presença do anestesista, que é uma coisa que eu não abro mão. Mas o pré-operatório é muito mais básico, né? Se o paciente tem uma boa digestão, não tem histórico de refluxo, úlcera, e ele tem uma endoscopia prévia até de 1 ano, muitas vezes eu não faço uma nova endoscopia, eu só faço a da colocação, né? Então, isso é uma coisa que deixa o pré-operatório mais fácil, né? Enquanto que na bariátrica a gente tem que seguir um checklist, avaliações, e é importante esse checklist, né? Nutricional, endocrinológico, psicológico e as questões funcionais, cardiológicas, pulmonares, enfim. E eu não abro mão de ter essas etapas porque eu acho que faz toda a diferença, inclusive no pós, né? O, o, a gente vê, vê muito na mídia, né? A cirurgia, ela pode melhorar o diabetes ou corrigir o diabetes, a hipertensão, etc. Mas ele tem muito trabalho também, mas que se fala pouco sobre benefícios que o paciente tem quando ele coloca o balão em comorbidades. Você acha que a gente poderia falar que o balão também é metabólico, porque ele corrige muitas comorbidades? Sim, sim. Dificilmente um paciente que já é diabético tipo 2, insulino dependente, vai colocar um balão e vai ficar curado da diabetes. Não, não é isso. Porém, o que a gente percebe de maneira geral é que o próprio emagrecimento faz melhorar o perfil metabólico. Então, mulheres que não menstruavam há muito tempo voltam a menstruar. Até é um perigo isso, porque pode engravidar. Então, pacientes que antes tomavam antipertensivos diminuem a dose. E isso correlacionado também com a questão da atividade física, que o cara antes não tinha disposição, não tinha respiração, e agora tem. Então, na minha opinião, o balão ele tem a parte restritiva, porém ele tem um benefício metabólico gigantesco, que é o emagrecimento. Do mesmo jeito que quando você pede para um paciente fazer mudança de estilo de vida, perder peso, fazer atividade física. Então, na minha opinião, ele tem um benefício metabólico, sim. Então, além de ter essa, né, a gente está falando que ele é endoscópico e não cirúrgico, Sim, traz algum benefício metabólico, né? Então isso é interessante. Pode ser usado várias vezes, ele pode ser replicável. sim, replicável. Né? Mas e a margem de segurança para colocar um balão? Porque assim, no pré-operatório existe uma burocracia
correta, né? Muitas avaliações. No balão já não é necessário isso, né? Sim. É um pouco mais flexível, né? Então, como é um procedimento menos agressivo, menos invasivo, eu acho que fica um pouco mais fácil para o paciente fazer uma boa conversa. Então, a minha consulta, por exemplo, eu converso muito com o paciente, eu explico principalmente os efeitos adversos, eu explico a curva acentuada de perda de peso do começo, que depois ela decresce, para não gerar uma frustração, porque isso acontece muito. Então, eu acho que é mais fácil nesse sentido, tá? É, não há nenhum efeito assim adverso muito complicado. Realmente é a adaptação, tá? A adaptação eu considero aí de 7 a 10 dias. Lembrando que os 3 primeiros dias são bem chatos, mas tudo muito passível de controle, né? Então, felizmente, hoje eu já tenho uma maneira de trabalhar que o meu paciente, de janeiro para cá, nenhum paciente meu precisou ir no pronto-socorro, né? Então, é claro que existe uma subjetividade, né? Cada um tem um limiar de dor, de desconforto, mas felizmente a grande maioria está se dando muito bem. Isso é legal. E aí a gente tem que pensar assim, ó. Então a gente falou um pouquinho. Pessoal, já antes de eu te perguntar, Gui, eu vou ler umas perguntas aqui para não ficar muito para trás. Se não fica muito para trás, e aí fica difícil, né? O Gu Rocha estava falando que reeducação alimentar associada a acompanhamento psicológico é fundamental, né, para uma perda ponderal e eficaz. Eu acho que tá certíssimo, bem pontual, e isso é bem importante, né? Dr. Gustavo Rocha, meu grande irmão hepatologista lá de São José do Rio Preto, meu amigo de turma, fantástico. Pô, meu, mas todo mundo é da gastro da sua turma, cara? Você vê, cara, esse aí é fudido, viu? Eu vou dar uma aula com o João mês que vem. Não sei aonde, me convidaram e eu vi que ele estava na escala. Bora, me avisa que eu vou lá. O Cláudio Coimbra também tá falando que, ó, é uma fala interessante, ó. Ele tem muita vontade de colocar o balão, mas ele tem medo. A Maíra aqui, ó, tá falando que ama o balão dela. Opa! E aí tem aqui, quanto tempo após colocar o balão posso aumentar o volume? E, e quando é recomendado o balão de 6 meses e o de 12 meses? Vamos Tá. parar aqui, depois eu pego o resto. Então vamos lá. Bom, Medo de colocar. Qual eu vou balão falar. escolher? 6 ou 12? Perfeito. E pela pergunta dela, se é ajustável ou não ajustável, né? Exatamente. Então, assim, o medo é uma coisa muito corriqueira, né? Hoje, com as plataformas, com a internet, a gente vê um fácil acesso de comunicação entre pacientes, né? Então, você vê muitas experiências boas e muitas experiências ruins, né? Isso gera uma mística em torno do balão, da bariátrica, né? Então, é muito complicado isso, porque realmente pessoas podem ter tido más experiências, tanto em um quanto em outro. O que faz a diferença, na minha opinião, é o acompanhamento da sua equipe, tá? Então, você tem um médico que te acompanha, tem um nutricionista que te acompanha, você tem um psicólogo para fazer a terapia, tem um educador físico, que é o quadripé, né? Que a gente fala, que é a cadeira, né? As pernas da cadeira para manter ela em pé. Então, a partir do momento que você está numa equipe que tem manejo, tem disponibilidade, tem facilidade de você ter contato, eu acho que a coisa é muito mais fácil. Em nenhum momento eu acho que colocar balão ou fazer cirurgia bariátrica é fácil. Por isso que eu acho que o paciente, eu sempre faço essa pergunta, se o paciente está querendo emagrecer ou ser emagrecido. Então, é por aí que a gente começa. Então, eu acho que esse medo é uma coisa muito natural, tá? E a gente está aqui para desmistificar isso, né? Então, hoje o balão é um procedimento super seguro, você não tem risco de óbito com o balão, né? É um procedimento endoscópico que eu, por segurança, por opção pessoal, faço tudo com anestesista em centro cirúrgico porque é o que me dá comodidade. Mas também conheço colegas que fazem em clínicas, né? Então, isso é uma questão minha. As complicações do balão, que poderia causar um medo, vamos dizer assim.
É a não adaptação, que felizmente a grande maioria a gente não tem, porque a gente já tem um manejo, um cuidado. A segunda coisa seria o balão romper. E isso pode acontecer, graças a Deus é um N muito baixo. Rompeu, beleza, você não teve um trauma, não teve nada, beleza, jejum, me comunica, vai para o hospital tal hora, vou passar o aparelho, vou tirar o balão e vou colocar outro. E assim por diante. Então, não tem um risco de óbito, né? Cirurgia bariátrica já envolve outros quesitos, é uma cirurgia, né? Então tem processo anestésico, tem risco de complicações tromboembólicas, fístula, de anastomose e assim por diante. Mas hoje, graças a Deus, com a videolaparoscopia, com uma equipe bem engajada, profissionais que têm um treinamento bom, usa material bom, tem uma retaguarda boa, também não tem nenhum problema. Eu já vi aqui pelo chat um monte de paciente minha aqui que cirurgia hoje bariátrica está variando em torno de 30 a 50 minutos, né? Pelo menos é o número da nossa equipe lá. Então tem cirurgia que dura 35 minutos, tem cirurgia que dura 1 hora. Então não é igual antigamente que a cirurgia demorava 2, 3 horas, né? Então hoje, com a videolaparoscopia, com o treinamento, a gente consegue ter um melhor resultado, diminui o tempo cirúrgico, consequentemente diminui complicações e assim por diante. Então, eu acho que esse medo é comum, eu acho que você tem que tirar todas as suas dúvidas, tem que ter uma boa retaguarda e um suporte da sua equipe. Segunda pergunta, em relação ao balão, né? De 6 ou 12 meses e quando ajustar? Exato, essa é uma pergunta muito boa. Se não me falha a memória, eu acho que o balão ajustável que a gente tem disponível, ele não tem de 12 meses ainda, o SPATS tem? Não, o Spatz sim, tem de 12 meses, Tá. É, mas é o único balão ajustável, né? isso, Tem porque outros, assim, mas ainda não estão sendo comercializados. eu particularmente tenho usado muito o balão não ajustável, que é um balão que eu coloco, ajusto do tamanho do estômago do paciente e é o volume que ele vai ficar até o final do tratamento, tá? Como eu indico se é 6 ou 8 meses? Primeiro, eu respeito a opinião do paciente também. Tem paciente que eu acho que é tranquilo ele usar 6 meses pela perda que ele precisa ou espera, né? Mas tem paciente que quer o de 12 ou não quer, vice-versa. Então, eu indico pela questão da perda de peso. Então, se um paciente que eu preciso ter uma perda de peso em torno de 20 a 30%, teoricamente, um balão de 12 meses me dá um gap de tempo maior para uma reeducação, para uma questão de você ter um trabalho mais prolongado com esse paciente, tanto de reabilitação, né, da dieta, atividade física, enfim, mas também de ter um efeito mais prolongado mesmo da perda de peso do balão. Se tratando do balão ajustável, que foi a segunda pergunta que ela fez, isso é muito variável, tá? Geralmente, se eu vou usar um balão de 12 meses ajustável, eu faço o ajuste de acordo com a necessidade, com a perda de peso e com a sintomatologia. Então, do mesmo jeito que eu posso encher, eu posso diminuir o volume, entendeu? O... vou andar aqui mais um pouquinho, depois eu volto nas perguntas que eu queria a gente abordar. A Alice fala sobre engravidar com balão. Alice? É. Eu tive essa experiência dentro de casa, né? Então, toda vez que a gente se propõe a fazer um procedimento para tratamento de peso de uma maneira um pouco mais invasiva, ou balão ou a cirurgia, a gente recomenda a anticoncepção, né? Justamente porque a gente sabe que quando você engravida, você tem a chance de voltar a ganhar peso. E além do que, o seu metabolismo vai estar habituado a fazer uma perda, um gasto energético para queimar, enfim. Então, quando você engravida, seu metabolismo muda totalmente, questão hormonal. E não tem sentido você ficar se privando, né? Se privando de ter uma melhor alimentação, por exemplo, para receber uma gestação. Então eu não recomendo. Se a pessoa tem interesse em engravidar, eu sugiro que engravide, tenha o filho. Quando se recuperar, amamentar, fizer tudo o que tem que fazer, a gente trata. Tanto com balão quanto cirurgia. Mas aí é Eu uma coisa te... interessante, né? Porque tem assim, a cirurgia a gente tem uma janela para poder engravidar maior do que do balão, por exemplo, né? Então acho que Sim, nesse sim. caso
o balão está ali na frente, né? Em vez de você fazer uma cirurgia, você poderia usar o balão, né? Sim, sim. Inclusive, assim, se a pessoa está precisando fazer um tratamento de fertilidade, por exemplo, o paciente tem obesidade, tem síndrome do ovário policístico, amenorreia, enfim, tudo relacionado à obesidade, é muito mais interessante fazer um balão, que é menos invasivo, tem um efeito um pouco mais rápido, para fazer a paciente voltar a ter fertilidade, ou tanto na mulher, no caso do homem também, a gente sabe que hoje a fertilidade está relacionada com a obesidade em ambos os sexos, né? Então, inclusive libido, inclusive a questão de disfunção erétil. Então, tanto em um quanto em outro, o balão é bem-vindo porque é um resultado um pouco mais rápido e engravidou, beleza, a gente vai lá, tira o balão e segue o fluxo, né? O... Aqui tem uma pergunta boa, né? A Maíra fala assim, a minha mãe morre de medo do meu balão alargar meu estômago. Como falo com ela? É, felizmente isso não acontece, né? O que a gente percebe até mesmo porque quando a gente vai colocar o balão, diferente do que o pessoal pensa, a gente ajusta ele de acordo com o tamanho da capacidade do estômago, né? Então, ele é ajustado através de uma insuflação, ou seja, a gente deixa o estômago bem insufladinho para poder avaliar o tamanho exato que o balão pode ficar ali sem estar comprimindo. Até mesmo porque se ele ficar muito cheio, ele vai causar mais sintomas, né? E se ele ficar muito murcho, ele pode ter impactações. Então, é uma coisa milimétrica mesmo que a gente, com o tato ali, com a experiência, a gente consegue sentir com o passar do tempo, né? Mas não há chance de você dilatar o seu estômago, tá? O que eu percebo, inclusive, é que a grande maioria dos pacientes que tiram o balão e continuam fazendo a dieta conforme vinham fazendo, continuam perdendo peso, entendeu? Você sabe, tem bastante pergunta aqui, bastante fala, né? A Claudonato foi 10 meses de cirurgia com o Gui, tá apaixonada, tá vivendo a vida, feliz da vida. Aqui, ó. Quais restrições depois do balão e já tomei remédio para emagrecer, dietas. Então emagreço. O balão resolveria? Olha, eu acho que o balão ele é uma ótima opção, principalmente para essas falhas, tá? A gente sabe que a terapêutica medicamentosa ela é muito variável, né? Tanto com a questão de você reengordar, quanto com uma perda de peso, uma taxa baixa, né? A gente sabe aí hoje que com um tratamento bem adequado, a gente perde aí de 10 a 15% do peso, né? E dependendo da droga que você usa, se você não fizer um acompanhamento bem justo com o seu endócrino, com o seu nutrólogo, enfim, a gente vê reengorda, né? Então, eu costumo brincar que não é quem reengorda, não é o balão, não é a bariátrica, não é o remédio, é o paciente, né? Então, todas são ferramentas úteis que você precisa de um acompanhamento sempre, né? O... Tem uma pergunta interessante aqui. Você poderia falar o que é mais arriscado? Balão ou cirurgia? Olha, é, pensando no risco absoluto, o balão ele tem menos risco por ser um método endoscópico. Então, é um procedimento que você não tem costura, você não tem alteração da anatomia, você não tem uma anestesia prolongada. É um procedimento que você é mais abreviado, então tem muito menos risco. Enquanto que a cirurgia, você já tem uma alteração da anatomia, você tem corte, tem emenda, né? Que é o que a gente chama de anastomoses, né? Os grampeamentos. Embora hoje, é aquilo que eu falei, a gente já tem uma expertise de ter um tempo cirúrgico menor, uma equipe treinada, material de boa qualidade, um pré e pós-operatório bem justo, que eu não abro mão de fazer assim, né? Então eu acho que isso minimiza a chance das complicações, né? Vai tomar anticoagulante, vai usar meia compressiva, vai caminhar precocemente, vai usar eventualmente um dreno por um tempo, entendeu? Então, são coisas distintas. Um é um método cirúrgico mesmo que, teoricamente, tem mais complicações, passíveis de mais complicações. Graças a Deus, a gente percebe que não é assim mais hoje. A gente tem pouquíssimas complicações. Mas se for analisar os riscos, com certeza a cirurgia tem mais riscos. Mas é um risco-benefício, né?
Então, tem paciente que com o balão vai ficar legal, mas não vai estar zerado da obesidade. E hoje a gente está lidando, a gente quer, quando a gente vai tratar um paciente, a gente não está pensando em perder uma porcentagem que ele continue ainda obeso. A gente quer tratar a obesidade, né? Então, muitas vezes, como eu falei, a gente pode usar o balão, depois fazer a bariátrica como uma ponte, mas a ideia é tirar o paciente da obesidade. Essa é uma boa fala, porque realmente cada tratamento tem a sua potência, vamos falar assim, né? Então, acho que o remédio tem a potência X, balão Y, cirurgia Z, e tem que realmente mostrar, ó, aqui você tem que se doar mais, aqui você tem que se doar menos, né? É, eu, Porque é difícil. As pessoas só pensam no resultado final, né? E acho que é por isso até que tem gente que fala mal de um tratamento e mal do outro, né? eu acho que um pouco é desconhecimento. E o que eu percebo também, cara, que é muito mais fácil você apontar, fazer críticas ao balão, à cirurgia, ao cirurgião, ao nutricionista, do que a gente olhar para o próprio erro. Será que essa pessoa ela está realmente engajada no tratamento dela? Então, eu acho que isso aí é a primeira coisa, chama autocrítica, né? Sair da zona de conforto. Então, o que eu percebo dos meus pacientes, por exemplo, a grande maioria, felizmente, tem um sucesso com... O que é o sucesso? É atingir a literatura, é a perda de peso que está na literatura, 18 a 20%. Os pacientes que são a minoria que não atingem isso é o paciente que não passou com nutricionista, bebeu bebida alcoólica, não fez atividade física, bebeu leite condensado, né? Que é verdade, isso aí é história Tem, né? real. Você entendeu? Isso é história real. E aí é muito mais fácil culpar quem? Eu, você, o balão, e não ele, né? Então, por isso que a gente não pode se enganar, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente se quer fazer um tratamento dessa monta, que é um tratamento que vai agregar vida, vai agregar qualidade de vida, né? Então a gente tem que estar engajado. E isso, muitas vezes, eu faço questão de ter o familiar junto na consulta, para eu Legal. deixar todo esse. Então, pelo menos uma vez antes de uma cirurgia ou do balão, eu quero ter alguém da Legal. família junto, você entendeu? Para poder deixar ciente de tudo, né? Então, eu acho que vai de acordo com como a gente leva isso para frente, né? Grande mestre. É sempre gostoso, né, a gente conversar com você, né? Porque você faz com amor o negócio, faz com paixão, né? E é gostoso porque a gente vê realmente que não é empurrar um procedimento, é tentar cuidar, tentar. Vamos Cara, entrar, senão a gente espera um pouco, daqui a pouco a gente faz isso. sim. Inclusive, quero mandar um abraço pro meu grande mestre aí, Dr. Fernando Leal, que entrou na live aí. Foi meu chefe da residência aí, uma satisfação vê-lo aí. Ô, Guizão, e tem uma pergunta aqui que eu achei legal até, né? Porque por ser um procedimento endoscópico, muita gente, bom, entende, subentende que é muito mais simples do que uma cirurgia. E veio uma pergunta bacana: posso colocar o balão, mesmo morando fora do Brasil, e voltar só para retirar? Então, rapaz, eu tenho alguns pacientes, tá? Portugal, Colômbia, Argentina e Estados Unidos e tem alguns pacientes de outros estados também, né? Até de João Pessoa eu tenho paciente. E é sempre uma coisa muito engraçada, né? Esse paciente de João Pessoa mesmo, até um querido, ele veio de avião sozinho. Eu falei, você é doido, cara? Ficou no hotel, foi lá, colocou o balão. Ele falou, posso ficar o dia no hospital? Eu falei, pode. Ele ficou lá, passou aquela adaptação imediata, ficou bem. No outro dia eu fiquei com tanto peso na consciência que eu fui levar ele no aeroporto. Eu falei, esse cara é louco, cara, ele vai embora. E foi. Pô, Foi João levado. Pessoa é praticamente outro país, porque pela distância. Exatamente. Então, assim, eu tenho pacientes de Portugal, que têm familiares aqui no Brasil, enfim. É, eu tive até ontem, né? Olha que coincidência, um paciente que está lá em Portugal e precisou de um auxílio lá e felizmente a gente tem um contato muito grande de colegas, o cara deu um auxílio lá para ele. Então tem muito paciente assim, mas não é, se o paciente quiser vir fazer, muitas vezes o que eu tenho percebido
é que aqui no Brasil o nosso dinheiro vale pouco, né? Então, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, lá é dólar, é euro, então lá é muito caro esse tipo de procedimento. Então, os pacientes vêm para cá para fazer e voltam. A única orientação é que eles sempre têm que ter uma retaguarda lá por onde ele está. Porque, por exemplo, se acontece alguma coisa de uma perfuração, alguma coisa do tipo, o cara não vai ter tempo de pegar aí. A gente tem um gap de 12, 24 horas com segurança para fazer a troca, mas não daria para o cara entrar no avião e ficar 12 horas viajando, né? Então, eu sempre oriento quando o paciente até inclusive vai viajar, por exemplo, vou para uma viagem de férias, enfim, eu sempre deixo esse respaldo. Tem um comentário interessante aqui da Ana Paula, que ela tentou operar, né? Durante a cirurgia o médico desistiu, porque o fígado dela estava muito gordo. Rapaz, felizmente eu nunca me deparei com essa situação. E eu confesso que eu acho isso uma atitude muito, muito digna de aplauso, porque geralmente o cirurgião ele é insistente, né? Ele é insistente, ele vai ali muitas vezes pelo ego ou porque quer fazer o procedimento. Mas uma paciente com uma esteatose grave, uma cirrose, você fazer um procedimento que você vai ter anastomose, vai ter grampeamento, você muitas vezes está prejudicando, colocando o seu paciente em risco. Então eu achei uma. É claro que eu tô falando pelo que ela está me dizendo, né? Mas muitas vezes você tem que abortar a missão mesmo, melhorar esse perfil para um segundo momento você tratar definitivo com menos risco, né? Que a ideia é agregar, não é criar riscos, né? Sim. Então, acho que também é importante. Eu sou de uma época que, quando o paciente ia operar, ele ficava uma média de 7 a 10 dias dentro do hospital. A gente deixava eles 90 dias de dieta líquida. E era tudo cirurgia aberta, gigante, né? Então, assim, a gente morria de medo. Hoje a coisa avançou. Então, poxa, tentar perder peso antes de operar faz total sentido num caso de uma doença hepática muito importante, né? E aí Claro. tem até trabalho publicado. O uso de um balão diminui muito o tempo de permanência na UTI, né? Na verdade, diminui 50% o tempo de permanência na UTI desses casos graves, diminui 70% o índice de conversão de vídeo para Lapalô, diminui o tempo total de cirurgia de 190 para 120 minutos. Pô, tentar perder peso antes de operar também faz todo sentido, né? Não, inclusive eu sempre falo para o meu paciente que o tratamento já começou imediatamente após ele passar comigo a primeira vez. Vai ter aí 3, 6 meses de pré-operatório? Não importa. Galera, antes de É, ir na consulta com o Guizão, vocês passam no Mac, comem o Mac, porque depois já tô sabendo aí a história, né? é, Não, hoje, com o advento das cirurgias minimamente invasivas, é aquilo que a gente conversou. Você consegue operar um paciente com fígado gorduroso, pela cirurgia robótica, por exemplo, que é uma coisa que está vindo crescente aí nos próximos anos, já tem grandes nomes aí já operando brilhantemente aí. Então, assim, você consegue operar, mas será que operar naquele momento é o ideal para o paciente? Então, é isso que a gente tem que rever, né? Eu acho que é bem interessante. Eu acho que tudo conversa e feito bem, com muita calma, tudo dá certo, né? Cara, eu acho que a gente não pode pular etapas. E aí é onde eu paro para pensar, será que no pré-operatório não foi visto que esse fígado estava assim? Muitas vezes não, tá? Muitas vezes não. Porque, como a Ana Paula citou, eu tive um caso recente, que a paciente fez uma pancreatite no pós-operatório, com um exame pré-operatório recente que não tinha nada. Entendeu? Então, a paciente foi exposta a uma complicação que não precisaria ter, entendeu? Porque a gente muitas vezes acredita nos exames, por isso que tem que ter uma confiabilidade nos seus exames, nos seus laudos. Então, é muito complicado, né? Então, aí cabe a gente cuidar, tratar, tá em tratamento, tá em cuidado, né? Então, é uma coisa muito difícil, né? A gente tem aquele feeling, né? Claro, mas Não, é complicado. importante fazer a coisa com calma. E outra, né? Comunicar sempre a equipe. Tem algo Sim, diferente? Já avisa, sim, né? Então, sim. é bem importante também ter acesso à equipe. É, O, isso é uma coisa que eu faço questão de ter, cara, é contato com todos os meus pacientes, velho.
É isso, eu acho Todos, que faz todos. uma diferença muito, muito grande. No começo eu tinha uma certa dificuldade, mas agora eu acho que acho que as pessoas também têm noção, né? O WhatsApp, o telefone é uma ferramenta para auxílio, para ajuda, né? Mas assim, tem que usar com moderação, né? Mas Saber eu faço usar. questão, mas eu faço com questão, eu faço questão de ter, porque me dá um conforto, me dá um conforto, dá conforto pro paciente. Muitas vezes eu, por exemplo, tô operando, tô no consultório, tô fazendo exame, alguma coisa, não vou responder imediatamente, não respondo nem minha mãe, né? Mas, mas se for uma emergência, eu já deixo claro que é para ligar, né? Então, tem tudo isso, né? Eu acho que é o contato, né, cara? É a conversa. Aí eu vou te trazer uma questão agora tortuosa. Paciente colocou o balão, perdeu 30 quilos. Até tive um comentário aqui, mas eu vi que entrou uma moça e saiu, que é uma amiga minha pessoal. Colocou o balão, perdeu 30 quilos. Infelizmente, depois de um período, teve problemas, ganhou alguma coisa. Colocou outro balão, perdeu mais 20 e tantos quilos. Perfeito. Infelizmente, depois de alguns anos, ganhou peso novamente. Me procurou. Gabriel, o que você acha? Vou colocar outro balão? Eu falei, pô, não, pense em cirurgia. Até que limite vale a pena a gente falar, não, pode realmente, vamos tentar de novo. Existe esse limite? Cara, eu acho que não. Não, sim e não, vai. Nesse caso, por exemplo, essa paciente teria o benefício de fazer uma cirurgia bariátrica e tá muito bem, sem ter que ficar passando por vários procedimentos, pela adaptação. Diferente do que a maioria pensa, não é porque você tirou um balão e colocou outro que você não vai ter adaptação de novo. Vai ter adaptação de novo, entendeu? Então, eu acho que isso aí é uma coisa muito. Você tem que reavaliar muito, tem que individualizar o perfil do paciente. Tem paciente que quer só pôr o balão mesmo, eu respeito, sabe? Mas eu sempre tento uma coisa mais definitiva, vamos falar assim. Porque é algo bem interessante, né? Essa discussão. Eu até atendi uma pessoa que eu acredito que vai te procurar. Ah, ele queria colocar o balão novamente, atendi hoje. É um cara famoso. E, pô, ganhei peso. Ele perdeu, deu muito peso, fez um tratamento hormonal para ganhar músculo, acabou dando errado e engordou muito. E já não é a primeira vez que eu tenho casos assim, mas era mais com mulher, essa vez foi com homem. Eu falei, não, 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 pera lá, mas você tá já com isso. Vamos conversar primeiro com outra pessoa para ver a posição dele. Porque o que você decidir, eu vou te apoiar. Aí ele deu risada e falou, pô, você é muito fácil. Não, não sou fácil. Eu tô aqui para ajudar, não tô aqui para ficar empetelhando tratamento, né? A Não gente, porque eu contraindicar alguma coisa. exato, eu acho que a gente, quando o paciente procura, a gente quer ajudar e a gente acaba tentando se ajustar ao molde do paciente, né? Então a gente tenta respeitar, né? Então, eu tenho paciente que me procura querendo cirurgia bariátrica e não tem indicação de bariátrica. E antigamente eu ouvia falar que o médico falava, ganha uns quilinhos aí que a gente consegue. Não, pelo contrário, né? Isso ainda existe, cara, porque tem a questão do IMC, tem a questão do convênio. Não, entendeu? Então tem o paciente que não tem indicação de cirurgia bariátrica e tem o paciente que eu acho que tem, que é o balão. Então, eu sempre deixo os dois lados da coisa, né? Então eu explico sobre os dois procedimentos, e eu respeito a decisão do paciente quando ele tem quando eu consigo deixar isso na mão dele. Então, tem paciente que não tem indicação de bariátrica, eu falo, olha, sinto muito, para você não tem sentido uma bariátrica por causa do IMC, do peso, enfim. Então, eu individualizo muito isso. Eu vi uma pergunta interessante aí, acho que foi até do próprio professor Fernando aí. Se coloca o balão no sleeve que reganhou peso, né? Que dilatou, enfim. Não coloca, não tem volume para isso, né?
O que a gente faz hoje para sleeve que ganhou peso, pensando em método endoscópico, é fazer a endossutura, né? Mas Ou balão não. converter, né, para um bypass, né? Ou converter para um bypass, exato. Mas se às vezes o paciente quer uma técnica Menos menos invasivo. invasiva, a gente faz a tentativa da endossutura. É uma técnica interessante. Eu tenho mais ou menos uns Né? 40 casos já e eu tô ficando bem feliz com o resultado, viu? Eu, por uma questão pessoal, né, eu não faço mais endossutura. Na época achei que ia ser a menina dos meus olhos, né? E me frustrei, porque você tem a perda de peso de um balão por um Exato. custo 3 vezes menor, né? E com menos risco, na minha opinião, né? Então, na minha opinião, hoje é isso, é balão ou é cirurgia. Eu acho que para muitos, né? Para a É, grande maioria, né? é. O, o, também tem aquele caso que é bem interessante, né? Eu atendi também esses dias um paciente que ele veio procurar o balão porque ele precisava operar, ele precisava perder muito peso. Ele falou, cara, eu não vou fazer nada da minha parte, eu tô aqui só para você me guiar para não passar muito mal no começo. Eu até brinquei, falei, cara, ótimo, gostei da sua fala, mas eu quero te acompanhar mesmo assim. Nem que seja para bater papo e tomar café. E é um cara que perdeu 15% do peso dele sem fazer muito esforço, porque ele tinha bastante para perder, tudo. Pô, pra mim foi um sucesso. Ele tava para tirar o balão e eu ainda brinquei. Falei, por que você não pensa em fazer outro balão? Um caso desse, quando o paciente já está te falando que ele não vai conseguir fazer a parte dele bem feita, que é um cara que não segue muito bem médico, que não toma muito bem remédio, mas ele precisaria operar porque ele tem alguns problemas de saúde. Você se sente confortável para ele operar ou você prefere que ele coloque um balão? Ah, cara, eu acho que o balão é mais fácil, por conta de ser menos invasivo, né, e tudo mais. Então, eu já tive pacientes com esse perfil. Paciente que queria perder 10 quilos, né? Então, o balão, o que pode acontecer é o cara não perder o peso que ele tem que perder, né? Com o que eu gostaria, né? Mas para esse tipo de gente, geralmente o que vier veio, né? Então, não é um perfil que eu gosto muito, sinceramente, porque eu acho que a gente tem sempre que trabalhar querendo o top, né? Entrar para fazer uma coisa meia boca, eu até sempre falo disso. Eu falo, pô, cara, é um puta investimento em você, né? Então, eu acho que tem investimento na pessoa e financeiro também, né? Então, eu acho Mas que isso a gente esse tem é que um ponto ver. legal também, porque o balão não é coberto pelo plano, né? Qual que é a diferença financeira? Exatamente. Exatamente. A cirurgia bariátrica, se você fizer todo o protocolo, tiver dentro do que a sociedade preconiza, a ANS, enfim, você faz muitas vezes pelo plano, ou por reembolso, ou até particular mesmo, né? Agora, o balão é 100% particular, né? Salvo alguns convênios aqui em Jundiaí, alguns não, né? Aqui em Jundiaí é só a Unimed, que eu consigo a parte hospitalar e a parte do anestesista pelo plano. O resto Pô, mas já ajuda, né? já é uma bela ajuda, né? Os outros convênios eu já tentei tudo quanto é maneira, fazer reembolso, fazer tudo, não libera. Já tentei, me desdobrei, se eu fizesse eu ia trabalhar mais. Mas tá bom, fazer o quê? Vamos seguindo, né? O... E para a gente finalizar assim a ideia geral, né, até que as pessoas consigam ter essa clareza de informação, basicamente, qual seria os cuidados iniciais de um balão e de uma cirurgia? Bom, primeiro de tudo você tem que ter confiança na equipe que você está acompanhando, né? A partir do momento que você definiu que você quer uma mudança de vida, uma melhoria na sua qualidade de vida, você tem que virar uma chavinha, né? E pensar que a prioridade vai ser você, a todo custo. Então, quem bebe, para de beber. Quem não faz atividade física, se obrigar a fazer, salvo as limitações físicas que alguma uma parcela das pessoas tem, né? Justamente até pela própria obesidade. Mas tentar sair da zona de conforto mesmo, né? E tá numa equipe, num quadro profissional que você tenha conforto, tenha confiança, né?
que vá te dar todo o suporte, vá fazer um pré-operatório bem adequado, não pulando nenhuma etapa, tá? Todos os pacientes que pulam ou pularam etapa, eles estão se enganando. Eles podem me enganar, mas a si mesmo não. E é isso, faz parte esse processo para você fazer essa mudança, né? Você não chega para um obeso e cria uma cabeça de magro de uma hora para outra. Eu falo isso com propriedade, né? Porque eu lido com isso, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ir trabalhando, né? Mas o resultado, o objetivo, quando é alcançado, é muito satisfatório. E realmente, eu sempre tinha uma. Eu sempre falo isso para os doentes, né? Eu sempre gostei muito de operar câncer, né? E quando eu operava um câncer, eu tinha a sensação que eu devolvia a vida para o paciente. E hoje eu vejo que você tratando a obesidade, né, você também dá a nova vida para o paciente, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que faz toda a diferença. Então, tem que começar do começo, devagar, com uma boa orientação, um bom acompanhamento, não pular nenhuma etapa e bora para cima, né? Beleza. Você tem alguma coisa que você gostaria de tentar, assim, dar mais uma pincelada para as pessoas? Porque senão eu não consigo gravar, né? Então eu tenho que cortar, né? Ixi, rapaz, eu não tô conseguindo ler as perguntas aí para ver se tem alguma coisa. Ah, estão falando que as palavras são boas, que a cirurgia foi a melhor escolha, a outra que perdeu não sei quanto com o balão. É tudo elogio, cara. Você é um mimo do povo, o povo te adora. Ah, que bom, cara. Eu acho que assim, a gente não cria promessas, né? Eu não dou promessas para os meus pacientes. Eu dou o caminho das pedras, né? E tô ali no retaguarda. O sucesso é deles, né? Então, quem tem que receber elogios são eles, né? Eu só fui uma ferramenta que ajudou isso, né? Então, é isso, cara. Eu acho que se a pessoa tem vontade, quer mudar de vida, quer uma ajuda, quer conversar, precisa de uma ajuda para sair dessa zona de conforto, realmente, eu estou à disposição, garanto que você também, né? De acordo com cada um com a sua localização aí, eu também tenho vários amigos profissionais para indicar. Então, eu acho que o primeiro passo que você tem que dar é procurar conversar, fazer uma avaliação, e é isso. Show. Cara, vamos lá. Vamos ver se a gente só consegue aqui. Ó, só pra gente finalizar. A Cristina Araújo colocou o balão há 3 meses, já eliminou 25 quilos, era sedentária, hoje faço 1 hora de academia e 40 minutos de caminhada. Perda de peso traz o povo pro jogo de novo, né, cara? Com certeza. E aí começa com 25 quilos a menos, a mulher se sente de outra maneira, tem a questão do bônus da estética que está relacionada diretamente com a imagem, né? Questão de libido, né? Então tem uma série de coisas, né, cara, que é fundamental aí, que traz benefício, né? E aí é uma pergunta que eu tenho pra você. Quando que a gente vai fixar o dia pra gente poder bater papo aqui, a gente com o povo, hein? Vamos fixar esse dia, hein, Guizão? Não foge, não. Bora, tô pronto. Inclusive, eu vou fazer um convite depois, que tem um grupo dos meus pacientes lá, que eles estão me cobrando uma live de bariátrica, que depois eu vou te convidar também. Putz, vamos fazer, cara, que é muito gostoso falar sobre isso. E eu acho que isso é legal, porque hoje a ferramenta da internet dá essa possibilidade de você ter acesso à informação, a resultado, a conhecimento de dentro de casa, né? Então, agora estamos aqui em casa, você está no seu consultório, o outro está na sua casa. Então, eu acho que isso deu uma comodidade e melhorou a questão da informação. Ao mesmo tempo que tem que tomar cuidado com as informações que colhem, né? Porque se você for dar um doutor Google lá, você vai, às vezes, se frustrar com as informações, né? É. Então, tem que tomar cuidado. Eu falo bastante. Eu adoro. Eu tenho um grupo que eu coordeno de nutricionistas da América do Sul, né? E o pessoal fica meio chateado. Fala, pô, meu 40 minutos da minha consulta foi só para desmistificar. Eu falo, pô, eu adoro isso. Aí os caras falam, pô, mas você tem saco? Eu falo, não, não, eu adoro por uma razão. O cara está investigando. Eu quero que ele leia, pergunte mesmo, para a gente tirar dúvida e não para ele fazer sozinho. Exatamente. Aí eu acho que o tratamento é perfeito, Exatamente. né? Tem que estar afim de investigar. Exatamente. Pessoal, obrigado aí por ter participado aí, né, com a gente. Acho que foi bem gostoso.
Essa live fica salva aqui no grupo do pessoal aqui do BG Balão Gástrico. Guizão, valeu, cara. Pô, sei que você chegou atrasado, correndo aí, pô. Pô, Valeu. cara, agradeço demais o convite e estou sempre à disposição. Legal, legal. Eu também gosto muito de conversar contigo. E vamos programar para fazer mais. Vamos sim. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, gente.